A paz do Senhor Jesus, meninas. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Nani. Toda sexta-feira estamos juntas aqui, como o nosso tema é domínio próprio. Eu trouxe aqui um pedacinho de uma mensagem que eu andei meditando para trazer para vocês. As meninas já mandaram vídeos, acredito que vocês já assistiram os vídeos delas, elas explicaram, cada uma trouxe abordou um tema diferente sobre domínio próprio. Eu trouxe mais um tema para fechar essa semana. Espero que você medite nessas palavras, em todos esses vídeos, que Deus possa ter te dado instruções através de todas essas mulheres que estiveram aqui trabalhando em prol de abrir sua mente para que você seja uma verdadeira filha de Deus. Bem, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta de anotação aí, seu caderno, vem comigo, vamos estudar um pouquinho sobre o domínio próprio. Jesus ele nos falou que nós somos desse mundo, mas porém não pertencemos a ele. Então por isso temos que ter um domínio próprio contra a nossa carne e contra o nosso espírito. Ou seja, a nossa luta diária, nosso inimigo, o maior inimigo diário é a nossa própria carne, nosso próprio desejo, né? Nós como mulheres de Deus, como cristãs, né, como verdadeiras filhas de Deus, o nosso domínio próprio significa lutar contra a nossa própria carne e vencer o nosso espírito. O cristão deve ter domínio próprio porque, dependendo de nossas atitudes, olha só isso como é forte, dependendo da sua e da minha atitude, nós podemos trazer desonra a Deus, vergonha, né? E dependendo do domínio próprio, nós trazemos também alegria e exaltamos o nome do Senhor. Então, nós temos que ter bastante cuidado, né, com nossas atitudes, com nossos exageros, né, com nossas emoções, porque nós podemos trazer vergonha e decepção para Jesus através dos nossos atos nessa terra. Gostaria que você meditasse em Provérbios 16, 32, que está escrito assim: melhor o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Ou seja, melhor é aquele que espera no Senhor, que tarda em irar-se, aquele que recebe algo de ruim e se tarda em irar, tenha paciência, pede calma, pede mansidão para Deus, do que aquele que recebe e devolve com a mesma moeda. Tipo, a gente conhece muitas pessoas, né, que bateu, levou, né? Sempre tem esse ditado, falou, levou, né? Deu, recebe de volta. Então, a própria Bíblia está dizendo aqui que não é o certo, né, da gente reagir como mulher de Deus, né? Você que tem esse costume de devolver na mesma moeda, de dar respostas na hora para aquela pessoa que te falou coisa que você não concorda, que você não gosta, que te ofende, né? Então, essa é a primeira fase difícil de uma mulher, é conseguir tardar-se em irar. Às vezes um filho, às vezes o marido fala algo para você, e na hora da fúria, na hora da raiva, você solta aquela palavra, né, que muitas vezes fere mais do que um tapa. Então, vamos vigiar, né? Porque aqui, como eu falei no começo, às vezes as nossas atitudes entristecem o coração de Deus, né? Traz a vergonha para Deus sobre nós. Então, vamos ter um pouco de prudência, né, na hora de agir, tardar em irar-se, né? Quando acontecer uma situação contra você, você possa pedir para Deus, fecha os teus olhos, conta aqueles 3 segundos, Senhor, me dá paz, sabedoria, me dá coragem para se calar, porque muitas vezes a mulher cristã precisa se calar. Se não fosse o Espírito Santo, jamais conseguimos dominar, ou seja, não com a nossa própria força é impossível, né, a gente ter domínio próprio. Então vamos falar mais um pouquinho sobre a vontade da carne. A vontade da carne é humana, quem tem que ser contida pelo Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, impossível matar a vontade da carne, impossível ter domínio próprio. Até porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Quando estamos com a mente vazia, olha isso, quando estamos com a mente vazia, quando nós não alimentamos o nosso espírito, como alimenta o espírito missionária? Jejum, oração, meditação na palavra, né? Parar de ouvir coisas que não trazem benefício para o teu espírito. Quando nós estamos com a mente vazia, nós damos legalidade para nossa carne agir. Ou seja, nós não temos controle. Quantos vocês já ouviram? A carne foi fraca, eu pequei, eu caí porque a carne foi fraca. Quando a gente ouve esse tipo de comentário, é porque a pessoa tem a mente vazia. Ela não está alimentando o espírito da maneira correta. Ou seja, deixou que a carne falasse mais alto do que o próprio espírito. E é por isso que precisamos jejuar. A importância do jejum. Tem muitas pessoas que são equivocadas através do jejum. Pessoas jejuam por propósitos, por coisas, por pessoas, né? Mas o jejum, ele foi feito para que a gente alimente o nosso espírito e mate a nossa carne.
Vai estar escrito lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, não cumprireis o pecado da carne. Então é por isso a importância do jejum. Ainda que o inimigo tentar te pegar no pecado, ainda que o inimigo oferecer manjares para você, ainda que o inimigo tentar te seduzir, ele não vai conseguir, porque você vai estar alimentado do Espírito. E a sua carne vai estar vulnerável, a sua carne vai estar fraca, mas vulnerável. Não porque você vai pecar, mas pelo contrário, a sua carne vai estar fraca para você fazer as vontades dela, entende? Então, por isso é necessário o jejum. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais nós temos domínio próprio. Ou seja, quando você jejua, quando você ora, quando você medita na palavra, quando você participa das reuniões, dos cultos, quando você ouve as mentorias dos seus líderes, quando você dá ouvidos à palavra que realmente alimenta o espírito e para de alimentar a sua mente com coisas do mundo, pornografia, com brigas, né, com imagens que não agregam em nada, você está alimentando o seu espírito, deixando ele forte o suficiente. Porque quando vir os manjares, quando vir a prática do pecado, você vai entender que o Espírito Santo, automaticamente, ele vai gritar dentro de você que isso está errado. E você vai pensar duas vezes, falar assim, não, realmente isso daqui não é para mim. Entende? Não se trata de ser santo, se trata de usar o Espírito Santo ao seu favor. Não existe santo na terra, mas existe o Espírito Santo que Jesus nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que nós possamos nos desviar do caminho mau, entende? Então, essa é a importância do Espírito Santo. Isso é a importância do jejum. E isso se trata de matar a própria carne. Ou seja, o jejum, ele traz um sacrifício para Deus de matar a sua carne. Por quê? Porque quem gosta de ficar em jejum? Quem gosta de sentir fome? Então você tem que fazer algo para Deus que a sua carne não quer que você faça, entende? Isso é dar um sacrifício vivo para Deus. Sacrificar as suas vontades da carne em pró de não fazer nada de errado, em prol de se santificar mais e mais na presença de Deus. Então, quando você mata os desejos da sua carne, quando você faz um jejum, não sei de quantas horas, não sei como que funciona o seu jejum, o seu propósito com Deus, mas quando você jejua em prol de alimentar o seu espírito, você está dando em sacrifício vivo a sua carne. Você está rejeitando as vontades do seu corpo. Você está dizendo para Jesus que ele é mais importante do que a sua vontade, do que a sua fome, do que o pecado, do que aquilo que você deseja, do que os sentimentos, né, sexuais, do que a prática do pecado não é tão importante quanto a Deus na sua vida. Então se trata disso. Então fique com essas palavras: entrega, vida com Deus, mente ocupada. Tudo isso gera a presença do Espírito Santo. E aí, quando você alimenta a sua carne e deixa de alimentar o Espírito Santo, coloca de lado o prazer do Espírito Santo e coloca adiante a vontade da carne, você fica vulnerável ao pecado. Ou seja, tudo que vem de ruim você não resiste, você aceita, você recebe. Ou seja, às vezes a gente não se alimenta, né, do espírito e não entende porque tá dando tudo errado, não entende porque a gente, desculpa a palavra, quebra a cara várias vezes com as atitudes que nós tomamos e envergonhamos o próprio Espírito Santo. Então fica a dica para você, fica aí essa mentoria para sua vida, que você possa começar a alimentar seu espírito e alimentar menos a sua carne. Vai vir vontades, vai vir vícios, mas quando você estiver alimentado com seu espírito, você vai vencer todo vício, você vai vencer a sua língua, por exemplo, né? Às vezes a nossa língua ela nos leva para o fundo do poço por causa de uma palavra, a gente cai, vai para o fundo do poço, magoa pessoas, mata pessoas, entende? Quando você está alimentado do Espírito, você controla o nervo, né, mais poderoso, a parte mais poderosa do nosso corpo, que é a nossa língua. Entende como isso é poderoso? Então, fica aí para vocês essa meditação, em nome de Jesus. Medite nos livros aqui de Gálatas, medite em Romanos. Deus vai falar com você poderosamente. Provérbios 16, 32. Medite em Provérbios 16, 32 também. Foi falado aqui na mentoria. E eu creio que Deus vai trazer coisas edificantes para a sua vida. Aprenda a alimentar o seu espírito, que você vai negar a sua carne. Amém? Daqui a pouco eu vou abrir o grupo. Você coloca seus pedidos de orações. Comentem aí o que vocês acharam dos vídeos, né? Que vocês entenderam. Se vocês realmente precisam se alimentar, se não precisam.
Se tá fazendo a diferença quando vocês se alimentam do Espírito ou não, pode deixar nos comentários, porque é muito importante para o crescimento, para as mulheres entenderem a sua experiência com Deus, amém? Daqui a pouquinho a gente tá junto no altar. Beijo no seu coração.